Voltamos com o nosso papo direto, estamos falando com a presidente da União de Famílias pelo Autismo, Elci Matos. Elci, nesse primeiro bloco, realmente tua história de vida, a gente entender um pouquinho mais, né, a tua realidade, conhecer um pouquinho mais você e através de você também conhecer um pouco mais o Álvaro, né? 34 anos com autismo, a gente estava conversando aqui no intervalo, geralmente a gente pensa assim, crianças com autismo, atendimento para crianças e tal, mas realmente a gente sabe, né, eles vão se tornar adolescentes, jovens, adultos, idosos, né, e como é que vai ser o atendimento, o acompanhamento disso. Acredito que é por isso que de repente vocês criaram a União de Famílias pelo Autismo. Como é que surgiu criar essa associação? Então, esse é um sonho antigo, sabe? Desde que ele era pequenininho mesmo, depois do diagnóstico, começaram a vir muitas dúvidas, né? Inclusive, eu só me comunicava com a AMA lá em São Paulo, na época tinha AMA, né? E eram poucas informações e eram coisas muito distantes da minha realidade aqui em Paranaguá, né? Coisas que eu não ia poder ter e nem fazer. E até o fato das terapias, né? Que naquela época não era muito enfatizado, né? Isso. E eu tinha pouco acesso também, né? E pouco conhecimento também nessa área, né? Então, para mim ficou mais complicado, mas e também, como eu falei, não era muito enfatizado as questões das terapias e acabou que ele não fez muitas terapias, né? Direcionada mesmo a ele, né? Uhum. Como é hoje. E naquela época também ele começou a frequentar a PAI, ele teve uma evolução gigante, né? Porque eu lembro até hoje da saudosa Renê, né, da querida, tua mãe, a Selma, estava a Regina, Renê, Selma, Regina, elas estavam assim numa sala delas, me chamaram para entrevista, né? Aí eu falei, elas falaram bem assim, daqui a pouco ele vai estar escovando os dentes sozinho, ele vai colocar o chinelinho, ele vai colocar a camisa. Eu dei risada, falei, nossa, elas não conhecem meu filho. Tipo, ele, né, eu não acreditava naquilo, porque para mim era uma coisa muito distante, muito difícil de alcançar, pelo que eu tinha passado já com meu filho, né? Certo. Porque assim, depois, né, de muito tempo, assim, eu comecei a perceber assim que ele tinha muitas dificuldades, né? Eu vou te dizer assim, que até um ano, mais ou menos, ele se desenvolveu normalmente. Ele estava começando a falar, ele pedia água, ele pedia café, que ele gostava muito, e estava tentando falar papai, mamãe, nessas coisas. E depois de um ano, quando ele completou um ano, mais ou menos, né, a partir dali, ele começou a regredir. Ele começou a brincar com o carrinho ao contrário, eu dava as coisas para ele, já jogava, não tinha interesse mais por nada, não olhava muito nos olhos, mas essa questão de não olhar nos olhos, eu acho que já era desde que ele nasceu. Uhum. Só que a gente, como era mãe, né, de primeira viagem, não tinha percebido. E uma coisa que me chamou muita atenção quando ele era bebê, que é até bom que as mães saibam, que quando eu deitava ele no bercinho, ele ficava com a cabeça muito jogada para trás, assim. Ele olhava para lá, ele não olhava para frente. Sim. Aí eu ficava intrigada com aquilo. Aí eu até comprei móvel, coloquei no bercinho para ver se ele olhava ali, né, para frente. E ele ficava muito assim, vergadinho assim para trás. E isso também me incomodava muito. Mas eu não, né, como eu falei, mãe de primeira viagem, eu não dei muita importância para aquilo. Aí mais tarde, né, com o passar do tempo, que a gente sabe que a criança aos 3 meses de gestação já está com autismo, que foi, né, a última dos estudos, né? Os estudos que eu consegui ler, né? E eu achei assim, nossa, ele já era, né, autista, né? Ele já era, mas a gente foi percebendo aos poucos e também aos poucos, à medida que eles vão crescendo, a gente vai percebendo as diferenças que eles têm das outras crianças. Então isso vai te direcionando assim para uma questão de você ver, não, meu filho tem alguma coisa diferente, né? E é dolorido você saber disso. No momento do diagnóstico, assim, você fica perdida, entendeu? Principalmente, como a gente já tem falado, naquela época onde a gente não tinha muitas informações, né? Então, foi uma trajetória bem difícil, muita coisa, assim, que eu posso te falar agora, assim, que você sofre, assim, de preconceito,
né, pelo teu filho. Você chega num restaurante, teu filho começa a gritar, ele começa a se jogar no chão, ele, né, ele... E por que que tem, vamos até destrinchar um pouquinho isso, antes de voltar à questão até da própria associação. Por que que eles têm esse tipo de reação? Pelo que eu entendo, às vezes tem alguma situação que eles não sabem como lidar, e aí eles reagem dessa maneira. Mas aí os pais têm que ir percebendo qual é a questão que desperta, de repente, a insegurança nele. Sim, sim. O Álvaro, né, particularmente, eu percebo assim, se ele sentir calor, ele fica muito agitado. Então, se ele chegar num lugar e tiver calor, ele vai tirar a camisa. Vai tirar. Então, assim, às vezes ele está numa festinha de aniversário, né? E poucas vezes eu levo. Vou ser bem sincera, porque ele não gosta de muita agitação, ele não gosta de muito aglomero, assim, de gente. Às vezes, quando ele está numa fase que ele dorme bem, que ele está tranquilo, ele até se dá para deixar ele mais tempo. Mas às vezes ele está muito agitado, então eu já sei, hoje não dá para levar ele em aniversário, nada, nem para sair. É uma questão até de preservá-lo, né, da própria agitação, até porque realmente incomoda a criança. Inclusive essa questão de muita gente, parece que tem a ver com a questão até de barulho mesmo, e que o autista tem dificuldade de lidar. Muito. É porque ele não consegue selecionar os sons, né, como nós aqui. Eu estou conversando com você, passa um carro lá fora, né, tem um passarinho que eu estou ouvindo. Isso. A gente está selecionando esses sons, mas eu estou me comunicando com você e estou percebendo tudo isso lá fora, mas isso não está me incomodando. Isso. No caso dele, esses barulhos incomodam. Percebe tudo. Percebe todos os barulhos. Então, para ele é muito complicado. Interfere. Então, você está conversando com a criança aqui, mas ele está ouvindo o carro passando lá, alguém toque-toque com o sapato. E aí a concentração aqui, de repente, já muda, já é outra, ele não consegue manter. E tem determinados sons que incomodam muito, porque eles têm muita sensibilidade auditiva, né? Não são todos, mas alguns têm essa sensibilidade bem exacerbada. Música alta, grito, qualquer coisa, com certeza já tira do sério. Então, o Álvaro, ele adora música, ele adora água, né? Coisas que ele gosta, de tomar banho, gosta de ouvir música. Então, eu coloco um som, né? Um som moderado para ele, ele gosta. Mas se tiver muito alto, muita gente falando, muita gritaceira, assim, de criança, assim, ele fica incomodado. E como é que que dica você daria justamente assim, ó? Vamos imaginar que eu tenho uma família no aniversário, levou o filho e eu tô lá no aniversário, qualquer pessoa que está acompanhando aqui, de repente quer brincar. Percebe até que a criança é diferente, conversa com o pai, com a mãe, ou às vezes nem conversa, já pergunta, qual é teu nome? Eu estava vendo um vídeo antes da gente vir para a entrevista e tinha uma psicóloga falando disso. E às vezes o pai e a mãe chegam assim, o nome dele é fulano, ou fulano, fala para ela e tal. Meio que interfere e interrompe essa interação, até meio que para proteger, né, o filho, a gente entende isso. Eu não sei o quanto disso pode ser bom ou ruim, ou de repente deixar a coisa acontecer, porque as pessoas que são de fora, elas também precisam ter esse contato e saber como se virar, né? Sim. É que a gente tem preocupação, de repente, que nem você disse, né? Você sofreu preconceito, com certeza os pais também têm essa preocupação. Assim, a gente tem que perceber quando o filho da gente está incomodando, quando ele está sendo incomodado, né? E saber a hora de agir, porque assim, às vezes você vai interromper porque você já sabe qual vai ser a reação do teu filho. Certo. Então você não quer passar constrangimento e não quer que teu filho seja constrangido. Então muitas vezes a mãe se antecipa, isso, né? Mas às vezes não é necessário, realmente. Às vezes a gente, com aquela coisa de tanto querer proteger, a gente acaba não deixando eles também se expressar. Isso, né? isso. E às vezes eles querem falar, né? Principalmente os que são, né, mais comunicativos, assim, né? Que tem, você sabe, né? Todos agora já conhecem que tem os que não falam, tem os que falam, tem os que são mais reservados, tem aqueles mais agitados. Então, como a gente sabe, né, acho que a maioria das pessoas já sabem que o autista ele é um ser particular, né?
nenhum é igual ao outro, cada um tem as suas particularidades, mesmo porque eles têm as vivências, a genética, né, e tudo isso que torna ele um ser particular, né? Exato. Como todos nós, claro. Você resumiu cada ser humano, na verdade, né? Tem as suas dificuldades, suas potencialidades, assim como os autistas. E o que você percebe junto, conversando até, né, nessas experiências com outras famílias que também têm autistas? Olha, hoje eu percebo assim, eu fico até feliz, sabe? Porque eu vejo muitas mães assim, elas deixam os filhos bem à vontade. É claro que não é só porque ele é autista que eu vou deixar ele à vontade para ele fazer tudo o que ele quiser. Porque assim, do mesmo jeito que eu vou repreender meu filho, né, que não tem autismo, precisa de limites. Eu vou ter que repreender o meu filho que tem autismo. Não é só porque ele é autista que eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser, né? Então, o Álvaro, ele teve muito isso, sabe? Eu criei ele assim, meu marido, né? E depois o Bruno também, que ajudou, né? A gente criou ele muito assim, com regras, sabe? Ele é bem obediente, vamos dizer assim. Se eu falo, Álvaro, senta aí, fica sentado aí, ele fica, entendeu? Lógico que ele vai ficar agitado, às vezes que ele não quer ficar sentado naquele lugar, ele vai ficar agitado. Eu sei que eu vou deixar ele por pouco tempo ali. Perfeito. Mas ele obedece. E às vezes tem crianças que acabam não obedecendo os pais, porque os pais, eles têm aquela coisa de, às vezes, não saber lidar enquanto eles são pequenos. Porque a gente já tem isso com as crianças que não são autistas, como eu já falei. Já acontece. E daí, quando você tem uma criança autista, que ele não tem limites, né? Você que tem que dar o limite para ele. Então, você tem que ficar sempre conversando, limitando. Se ele tem uma boa compreensão, você vai passando aquela compreensão para ele. Olha, não pode isso, não pode aquilo, né? Sem gritar, sem bater, né? Eu acho que aí entra um pouco do aprendizado, né? Sim, se a gente é muito agitado, muito nervoso, já está aprendendo a lidar e dar uma controlada. Me diz uma coisa, como é que o Centro do Autismo, inclusive recentemente inaugurado, ele tem salas lá justamente para trabalhar não só com as crianças, como com os pais, para poder passar, pelo que eu rapidamente conversei com os técnicos, um pouco do conteúdo do que está sendo passado para a criança, já avisar os pais, olha, esse conteúdo que está sendo. Como é que você vê, né, esse avanço, que é realmente um avanço, uma conquista para as famílias, no sentido de atender essa clientela? A gente estava comentando também no nosso intervalo, são aproximadamente 200 crianças com autismo só na rede municipal, você estava falando. É muita criança, né? Imaginei até que fosse talvez um número mais reduzido. Isso porque a gente não sabe a população exata de autistas em Paranaguá, né? Como é que vocês pretendem, inclusive, fazer isso pela União? Então, nós, enquanto associação, não temos condições de catalogar tudo isso, né? Mas a gente está pensando até em conversar, né, na Secretaria de Saúde, para ver se a gente consegue ter um parâmetro, mais ou menos, ou até um número exato de autistas que tem aqui em Paranaguá, né? Porque são políticas públicas, né, que são geradas a partir desses números, né? Porque conseguir, de repente, com a rede municipal, conseguir, de repente, com a rede estadual, já numa outra fase, mas geralmente, a partir do momento do ensino médio, de repente, talvez tenha aí a dificuldade de saber dessa faixa etária adulta, até para saber. E aí, vocês também têm uma rede social para o pessoal poder também entrar em contato, quem sabe até ajudar, de repente, a trazer a informação até vocês. Isso. Como é que acha no Facebook? Então, lá é UFA, União de Famílias pelo Autismo. Se você colocar UFA lá no Facebook, já vai aparecer, né? Ótimo. A gente está, assim, sempre chamando pais, né? Sempre tem alguém que diz assim, tem uma colega que tem um filho autista, tal. Daí elas já passam o contato para a gente já associa e já coloca no grupo, que a gente tem um grupo, né? De pais e mães da UFA.
Tem outros grupos também de pais autistas, né, de crianças autistas. E como é que vocês trabalham nesses grupos, assim, passando informações? Quais são de repente, fazer esses grupos é importante em que sentido? Ah, sim, é a coisa do você compartilhar, entendeu? A gente criou esse grupo de WhatsApp mais para a gente compartilhar momentos e dúvidas, dificuldades, até informações também jurídicas, informações atuais, né? Coisas que vão surgindo assim, então sempre vai aparecendo alguém que vai postando lá e daí já gera um comentário. Inclusive sobre essas dúvidas e algumas informações, até como a carteirinha preferencial que agora tem em Paranaguá, que a gente vai falar no próximo bloco. A gente volta já.